Aula de Sistema Reprodutor Feminino, parte 3. Vamos falar sobre histologia da tuba uterina, do útero, do colo e da vagina. Então, depois que o ovário libera o seu conteúdo, ou seja, o óvulo ou o ovócito, esse vai em direção a um sistema de tubas, que é chamado de tuba uterina. A tuba uterina carrega esse produto até o útero, porque são estruturas interligadas. Vamos falar sobre eles primeiro. As tubas uterinas têm funções importantes, principalmente durante a fecundação, pois eles participam da fecundação, do transporte e do desenvolvimento embrionário inicial. As tubas uterinas são divididas em 4 porções anatômicas. A primeira é chamada de infundíbulo, que é onde se encontram as fímbrias, que são essas estruturas em formas de dedo que vão abraçar, entre aspas, o ovário. Em seguida, temos a ampola. A ampola é uma importante região de fecundação, ou seja, uma importante região de fertilização. É aqui que os dois gametas preferencialmente deveriam se encontrar. É aqui que o espermatozoide e o óvulo deveriam se encontrar para que o desenvolvimento aconteça de forma adequada. A próxima região é chamada de istmo. O istmo é uma região importante, porque depois que os gametas se encontram, é aqui que eles já estão na fase entre mórula e blástula ou blastocisto. A última porção da tuba uterina é chamada de segmento intramural e ela está diretamente ligada com o útero. A tuba uterina é dividida em 3 porções histológicas. Uma região interna chamada de mucosa, uma região intermediária chamada de muscular e uma porção externa chamada de serosa. A porção mucosa é composta por dobras e pregas e contém em seu epitélio de revestimento um epitélio cilíndrico com células ciliadas. Então, aqui nessa micrografia, nós conseguimos ver as células de revestimento com seus cílios. Lembrando que os cílios são estruturas motoras, elas apresentam batimento. E no sistema reprodutor feminino isso é muito importante, porque o óvulo não é uma célula motora, diferente do espermatozoide que tem o flagelo. O óvulo precisa ser empurrado, porque ele não tem movimento próprio. Uma das estruturas que ajudam o óvulo a percorrer a tuba, que vai desde o ovário até o útero, são os cílios dessas células do epitélio de revestimento, porque elas batem em direção única, que é a direção para dentro, em direção ao útero, e isso ajuda a empurrar o óvulo, que está ou não fecundado ou até mesmo fecundado. Tá? Ajuda a empurrá-lo em direção ao útero. Além disso, também existem células produtoras de muco para ajudar na lubrificação dessa região. A camada muscular é composta por células de músculo liso e a camada serosa por células de tecido conjuntivo com o seu epitélio de revestimento, que é um epitélio pavimentoso. Essa é uma micrografia que eu tirei de um site que chama Histology Guide, aqui. É um site de acesso livre, se vocês quiserem, vocês podem acessar de casa também. Tem um conjunto de lâminas muito interessante, elas funcionam como um laminário virtual. Vocês conseguem dar zoom e percorrer a extensão dos cortes, caso vocês queiram estudar em casa. Então, eu retirei essa lâmina desse site, do Histology Guide, é a aula de sistema reprodutor feminino e é uma lâmina de tuba uterina. E eu quero mostrar para vocês essas mesmas 3 camadas. Então, nós temos na região mais interna a porção mucosa da tuba uterina, composta por dobras e pregas que são feitas pelo epitélio de revestimento. Dentro, nós temos um epitélio cilíndrico, que é um epitélio simples, cilíndrico e ciliado. Tá? Vamos ver com um pouquinho mais de detalhe essas células, que dá para ver que elas são cilíndricas, ciliadas e simples. E em alguns momentos até dá para perceber os cílios dessas células aqui, ó. Não são em todas as porções do corte que dá para ver, mas em algumas porções dá para perceber direitinho a presença dos cílios. A próxima camada é a camada de tecido muscular, composta por células de músculo liso. Muitas células de músculo liso. Lembrando que o músculo liso é uma célula de contração involuntária, ou seja, nós não controlamos voluntariamente a contração dessas células. Perfeito. Por fim, temos uma camada chamada de serosa, que é a camada que reveste o tubo.
Ela é composta por tecido conjuntivo, mais um epitélio pavimentoso, que é o epitélio de revestimento. Aqui, nessa imagem, ele aparece um epitélio um pouquinho mais cúbico, mas ele é, na sua maioria, um epitélio pavimentoso e sempre simples. A tuba uterina está ligada ao útero e a função dela é carregar, então, todo o produto em direção ao útero. O útero tem formato de o útero tem formato piriforme, que seria um formato de pera. Como eu disse, os pesquisadores gostam de comparar peça e órgão com comida, então é como se o útero fosse uma pera, né? E lembrando também que o ovário já foi comparado com uma amêndoa, então, se vocês tiverem dificuldade de estudar anatomia, é só dar um pulinho na cozinha que dá para fazer algumas analogias. O útero é dividido em 3 regiões anatômicas: o corpo, o fundo e o colo uterino, que também é conhecido como cervix ou cervice. O útero é um órgão pequeno, que tem aproximadamente 50 gramas de peso, só que esse peso aumenta muito durante a gravidez. O útero gravídico pode chegar até 1 quilo de peso. O útero também é dividido em 3 camadas histológicas, uma chamada de endométrio, outra chamada de miométrio e uma chamada de perimétrio. O endométrio é a região mais interna, o miométrio é a região intermediária e o perimétrio, ou serosa, é a região mais externa que recobre o órgão. Vamos ver com detalhes nesse vídeo também, de uma lâmina tirada do Histology Guide, onde eu mostro alguns detalhes da histologia dessas porções para vocês. O endométrio, então, é uma camada que contém tecido conjuntivo frouxo e o mais importante, tem 2 funções, né? 2 camadas com funções importantes. Uma é chamada de camada funcional, essa que vocês estão vendo. Essa camada descama durante a menstruação. Tá? Então, nessa região, as células de tecido conjuntivo, as glândulas e os vasos são perdidos. Na porção mais interna dessa camada do endométrio, existe um epitélio cilíndrico simples, que é um epitélio de revestimento, junto com o seu tecido conjuntivo. A próxima camada é o miométrio. O miométrio é composto por muitas células de músculo liso. Tá? Existem muitas células musculares lisas, e esse miométrio é um tecido, é uma porção relativamente grossa em comparação às outras porções. Por fim, nós temos o perimétrio, que também é conhecido como camada serosa ou adventícia. O perimétrio é composto por um epitélio de revestimento em conjunto com o seu tecido conjuntivo, e eles revestem o útero. Olhando numa outra micrografia, então aqui as 3 porções: o endométrio, o miométrio e o perimétrio. O endométrio contém essas 2 porções, o endométrio, que é funcional, e o basal. O endométrio funcional é aquele que em toda a menstruação ele descama. Então, toda essa porção do endométrio é perdida durante a menstruação. Mas a porção basal não. Por quê? A porção basal é aquela região do endométrio que vai ser usada para reconstruir o endométrio na fase de proliferação ou fase proliferativa. Então, o extrato basal recompõe o extrato funcional. Durante a menstruação, esse extrato funcional é perdido. No fim da menstruação, o extrato basal vem e recompõe o extrato funcional, e assim sucessivamente. Abaixo do endométrio, nós temos o miométrio. O miométrio é composto por pacotes de músculos lisos e vasos. Durante a gravidez, o endométrio sofre 2 processos, um chamado de hiperplasia e outro chamado de hipertrofia. Hiperplasia é o aumento do número de células no tecido. Hipertrofia é um aumento do tamanho das células musculares, sem alterar sua quantidade. Então, durante a gravidez, esses 2 processos acontecem: aumento do número e aumento no tamanho das fibras musculares ou células musculares. E por fim, o perimétrio, que é um tecido de revestimento que vai recobrir todo esse órgão, conferindo uma proteção.
O endométrio é o local do desenvolvimento embrionário ou do feto e é responsável pelas suas condições de nutrição e alongamento. Como eu disse, o endométrio é composto por um epitélio cilíndrico simples que contém cílios e células secretoras, além de ter uma lâmina própria com tecido conjuntivo e glândulas tubulares uterinas. Existem essas duas porções, como eu já comentei antes, o endométrio funcional e o endométrio basal. O endométrio funcional desprende durante a menstruação, sofre modificações cíclicas que são controladas pelos hormônios ovarianos. E o endométrio basal regenera essa camada funcional de forma cíclica também. Ela está localizada no terço inferior do endométrio. Nesse esquema dá para ver direitinho quais são essas camadas. Então, a porção mais basal é a camada basal e a porção mais superficial do endométrio é a camada funcional. Na camada funcional, perde-se todas as estruturas feitas. Então, além de todo o tecido conjuntivo que é descamado durante a menstruação, perdem-se também as glândulas e os vasos sanguíneos localizados nessa região. Mas na camada basal, não se perdem esses tecidos, eles são utilizados para recompor ou refazer a camada funcional todo o ciclo menstrual. Aqui tem duas micrografias mostrando esses estágios. Então, esse é o endométrio na fase de descamação e esse é o endométrio na fase de proliferação. Aqui, o SF é o extrato funcional e dá para ver onde está a grande diferença nessas duas fases. O extrato funcional, depois da descamação, ele é muito pequeno. Ele já perdeu muitas das suas estruturas e precisa ser refeito. Quando que ele vai ser refeito? Na próxima fase, que é a fase proliferativa. Aqui está o endométrio funcional durante a fase proliferativa. Então, ele vai ser reconstruído pelo extrato basal constantemente até chegar na fase de descamação. Então, isso aqui é um processo cíclico. É refeito na fase proliferativa e é perdido na fase de descamação. E isso vai acontecer de forma cíclica por um longo período. Existe uma vascularização no endométrio. No endométrio, nós temos artérias espiraladas, também conhecidas como artérias helicoidais. Esses vasos nutrem a camada funcional e dependem de estímulos hormonais, como estradiol e progesterona. O útero também tem uma região importante chamada de colo uterino, ou cervix uterino. Essa região conecta o útero à vagina, protege o útero através da secreção de um muco cervical e também é importante porque é o canal de parto. É essa região que dilata durante o trabalho de parto e o nascimento. Na histologia, então o útero, o colo uterino, é composto por uma mucosa que não menstrua. Apesar de fazer parte do útero, a região mucosa do colo uterino não menstrua durante os ciclos. Possui glândulas mucosas que secretam muco, possui tecido conjuntivo denso com muitas fibras colágenas e durante o parto essas fibras colágenas são importantes. Por quê? Nessa região existe uma secreção de uma enzima chamada colagenase. O que a colagenase faz? Ela quebra o colágeno que está no colo uterino. Uma vez quebrando as fibras colágenas dessa região, essa porção fica mais flexível, ela não confere tanta resistência, e isso ajuda na dilatação do colo. Além disso, diferente do útero, o colo uterino contém pouco tecido muscular. Vamos dar uma olhada na histologia do colo uterino. O colo uterino é dividido em duas porções na região mucosa. Uma chamada de endocérvice, que fica na região interna, e uma chamada de ectocérvice, que é na região externa. O endocérvice é composto por epitélio colunar simples. Em contrapartida, o ectocérvice é composto por um epitélio pavimentoso estratificado. Se vocês lembram, o estratificado contém muitas camadas e o pavimentoso é relacionado com a última camada de células que esse tecido apresenta.
Além disso, existe um local importante, que é o local de encontro entre esses dois tecidos, o endosservice e o ectoservice. O ponto de encontro desses dois tecidos é chamado de junção escamo-colunar, também conhecida como JEC. JEG? Não, JEC. Vamos ver a JEC aqui. Ela é bem fácil de achar no corte histológico. Então, é a junção exata do epitélio colunar simples com o epitélio estratificado pavimentoso. Essa região é muito importante, vocês vão ver na clínica ou na carreira de vocês em algum momento. Por ter uma concentração grande de células-tronco, também conhecidas como células progenitoras, essa região é mais suscetível à infecção pelo HPV e pela posterior malignização. Isso quer dizer que em 90% dos cânceres originados pelo HPV, eles se iniciam nessa junção. Por isso que o Papa Nicolau é importante. No Papa Nicolau, o profissional consegue raspar as células dessa região, colocar numa lâmina histológica e observar a sua morfologia para ver se tem algum tipo de alteração. Ok. Em seguida, tem a lâmina própria do colo uterino. Essa lâmina própria é composta por tecido conjuntivo denso e muitas fibras colágenas. Durante o trabalho de parto, as enzimas, como eu disse, as enzimas colagenases, que são enzimas que quebram o colágeno, elas são expressas e liberadas nessa região para tornar o tecido mais flexível para ajudar na passagem do feto. Na região do endosservice também podem ser encontradas algumas glândulas mucosas. Por fim, a gente fecha a aula falando da histologia da vagina. Na região da mucosa da vagina, contém um epitélio pavimentoso estratificado, não queratinizado. Esse epitélio tem uma morfologia levemente diferenciada dos outros epitélios pavimentosos. Nós conseguimos ver que essas células têm um citoplasma que não é corado pelos corantes convencionais. Isso porque essas células acumulam glicogênio. Tá? Então, essa é uma diferença do epitélio estratificado localizado na vagina. A vagina contém uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo e muitas fibras elásticas. Além disso, contém glândulas mucosas apenas na extremidade que é próxima à vulva e contém uma túnica fibromuscular, que tem algumas células musculares lisas, que são divididas em duas camadas, uma interna e uma externa. Por fim, a vagina tem uma túnica adventícia, que também é composta por tecido conjuntivo denso e fibroelástico para se tornar flexível e resistente.